Analisando os rendimentos que constam na declaração, nós temos rendimentos tributáveis, que constituem rendimentos tributáveis, todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título. Exemplos de rendimentos tributáveis, nós temos salários ordenados, inclusive as férias, proventos de aposentadoria, de reserva ou de reforma, pensões civis militares, retiradas, gratificações e participações no lucro, verbas de representação e remuneração de estagiários e de residentes. A parcela dos rendimentos de pensão dos proventos de aposentadoria, transferência para reserva remunerada ou reforma, excedente ao limite mensal de isenção de R$ 1.903,98, paga pela Previdência Oficial ou privada, ou por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, a partir do mês em que o contribuinte completou 65 anos. Então, nesse caso, digamos que o contribuinte completou 65 anos em julho. Então, a partir de julho, ele já tem uma parcela de isenção dentro do seu salário de R$ 1.903,98. Então, a renda dele é R$ 5.000 por mês. Então, ele vem tributando lá dentro de R$ 5.000. Quando chega em julho, que ele completou 65 anos, dessa parcela da pensão, né? Ele tem essa pensão, provendo de aposentadoria. A partir daquele mês de julho, ele vai pegar 5.000 menos os 1.903,98. Ele só vai tributar a diferença. Os recebimentos por titular, sócio de pessoa jurídica, inclusive microempresa, empresa de pequeno porte, e sociedades civis, a título de remuneração pela prestação de serviço ou quaisquer outros pagamentos, como prolabore e aluguéis. Então, lembrando que essa tributação é sobre a remuneração do trabalho, que pode ser um serviço prestado pelo sócio, a gestão do sócio, que é remunerado pelo prolabore, ou como um aluguel, né, um rendimento do bem que seja do sócio que esteja alugado para a empresa. Despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do empregado, como aluguéis, contribuições previdenciárias, imposto de renda, seguros de vida, despesas de locomoção. Então, tudo aquilo que a empresa paga em nome do funcionário, ela tem que ser declarada e é tributável. Tá? Alguns casos que nós temos aqui no interior, né, alguns projetos, grandes projetos, que o funcionário vai lá, né, ali no Jari, e lá ele tem direito a casa, energia, água, tudo pago pela empresa. Qual é o correto a se fazer? Eu tenho que somar, eu tenho que analisar aquele imóvel que eu estou usando, quanto é que ele vale no centro da cidade, né, com as mesmas características, com a mesma condição, né, tamanho, benfeitorias, e eu deveria lançar na minha declaração de imposto de renda essa renda in natura, tá? Que é um valor que eu estou deixando de pagar porque a empresa está me remunerando. Há exceção de ascendentes e descendentes, ou seja, se a pessoa, o trabalhador que está recebendo esse benefício for pai, mãe, filhos do titular, aí não há de se falar em tributação, né? É isento. 25% dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do governo brasileiro situado no exterior. Rendimentos de profissões de ocupação de prestação de serviços, inclusive de representante comercial autônomo, honorários de autônomos como médico, dentista, engenheiro, advogado, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escultor, escritor, leiloeiro, qualquer que seja o profissional, é tributado. Nós temos também rendimentos de aluguel, né?
sendo que na questão do rendimento de aluguel é considerado os recebidos pela ocupação, sublocação ou uso ou exploração de bens, né? Aí nós temos móveis, imóveis, royalties, né? Os decorrentes de uso, fruição e exploração de direitos, inclusive autorais, quando não recebidos pelo autor. E na questão do aluguel, tem algumas exclusões permitidas ao locador, né? Então, o locador ele pode excluir da base de cálculo, desde que seja ônus dele, desde que ele tenha pago impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produziram o rendimento, aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, né? Então, nesse caso do aluguel de imóvel sublocado, digamos que nós tenhamos alugado um prédio que tenha 10 salas, e a nossa empresa vai trabalhar em 3 salas, e nós alugamos as outras 7. Tá? Então, esse aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, eu posso abater da minha receita. Ou seja, digamos que eu aluguei o prédio por R$2.000 e cobro R$1.000 de cada empresa que esteja estabelecida naquele prédio. Eu vou pegar lá R$3.000 e vou abater dos 7. Só vou tributar 4. Despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento e despesas de condomínio. Mas lembrando, essas despesas têm que ter incorrido a cargo do locador, né? Geralmente, as taxas, impostos, né, na maioria dos contratos que nós temos visto, né, é a cargo do inquilino. Então, não há de se falar em benefício disso. São também rendimentos tributáveis, dentre outros, o acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos, né, declarados. Isso aí eu tenho que pegar qual é a minha receita líquida, ou seja, a minha receita bruta, menos as deduções permitidas, quanto foi que sobrou para que eu possa acrescer o meu patrimônio. Então, digamos que você tem uma receita líquida de R$30.000 e o teu patrimônio aumentou em 50. Tá? Você tem R$20.000 de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados. Esses 20.000 serão tributados na ordem de 15% sobre o valor. O valor do resgate e dos rendimentos provenientes de parte beneficiária, de fundador, né, e de outros títulos assemelhados, o lucro do comércio ou da indústria de declarante que não exerça habitualmente a profissão de comerciante ou industrial, né? Então, isso aqui é um caso bem específico, né? Um exemplo real que acontece muito. De repente, o cliente ele é um representante comercial e no ato da rescisão do trabalho com a representada, ao invés dele receber o dinheiro, ele possa ter recebido o bem que ele vendia. Eu tinha um cliente que ele recebeu uma indenização de R$18.000 em forro, porque ele era representante de uma indústria de forro. Então, ele teve que comercializar este forro para poder recuperar o valor da indenização dele. Então, nesse caso, o lucro que ele obteve da venda do forro, ele teve que lançar a sua declaração de imposto de renda, porque ele, mesmo exercendo atividade comercial, ele não era comerciante. Ele era um prestador de serviço. Então, esse lucro, ele é tributado. Diferente do lucro da atividade quando você é comerciante ou industrial, que aí ele será isento de tributação. Então, aqui nós temos uma fórmula, né, do acréscimo patrimonial não justificado pela renda, ou seja, se a renda líquida for maior do que o acréscimo patrimonial, o acréscimo está coberto. Se a renda líquida for menor do que o acréscimo patrimonial há descoberto. Ainda outros rendimentos, 10% no mínimo dos rendimentos recebidos pelos garimpeiros de empresas legalmente habilitadas pela venda de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos. Então, aqui é o garimpeiro que vende o ouro para empresas legalizadas. Não é no mercado negro, não é na informalidade. Vendi para a empresa legalizada, automaticamente eu só vou tributar 10% do valor.
porque o fisco considera que 90% é custo da operação, porque o custo do garimpo é muito alto. 10% no mínimo do rendimento do trabalho individual no transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, quando o veículo ou a máquina utilizada for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele. Se esse contribuinte tem 2 veículos, ele já perde a condição. Ele contrata outra pessoa para dirigir. Isso aqui é específico para pessoas que é dona do veículo ou alugou este veículo e conduz esse veículo no trabalho, no transporte de carga. 60% no mínimo do rendimento do trabalho individual no transporte de passageiro, quando o veículo for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente para ele. É um caso clássico aí do Uber, do 99, né, do Urbano, né, são esses aplicativos, dos taxistas, né, pessoas que trabalham, pessoal da van. Então, eu vou tributar apenas 60%, né, o restante será isento de tributação. Então, você entra lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, aí você vai escolher aí o novo, aí vai abrir o campo do CNPJ ou do CPF, da fonte pagadora. Né? O CPF é porque, se você tiver carteira assinada por uma pessoa física, você vai colocar aqui na ficha de pessoa jurídica, né? Nome da fonte pagadora, rendimentos recebidos, contribuição previdência oficial, imposto retido na fonte, o 13º salário e o imposto retido do 13º salário, que é calculado à parte. Né? No caso o rendimento tenha sido recebido de pessoa física com vínculo empregatício, deverá ser informada nesta ficha. Tá? E, se tiver rendimento do dependente também de pessoa jurídica, você clica na aba dependente e preenche as informações. Então, aqui é o modelo de declaração. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, pelo titular. Né? Aí você tem o rendimento do trabalho não assalariado, né? Geralmente os profissionais liberais que trabalham como autônomos, né? Dentistas, médicos, psicólogos, contadores, advogados, terapeutas ocupacionais. Né? Quem trabalha em atividade que é dedutível do imposto de renda, já tem 3 anos que são obrigados a informar no campo rendimento do trabalho não assalariado e individualizar o CPF do cliente. É obrigatório fazer. Então, os profissionais liberais têm uma preocupação, né, desde 2016. Ela exige, desde a declaração do imposto de renda de 2016, a obrigatoriedade dos profissionais liberais informarem o CPF de cada paciente ou cliente atendido e discriminar os valores recebidos de cada um. Antes, apenas o somatório mensal era exigido. Médicos, dentistas, psicólogos, advogados, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas estão na lista dos trabalhadores que devem se adequar à nova determinação. Então, sugerimos que estes clientes devem obrigatoriamente fazer o carnê-leão, que aí facilita até no preenchimento da declaração no ano seguinte. Em outras informações, você tem um campo que já vai ser puxado aqui do trabalho não assalariado, quando você lançou na ficha. Você vai preencher os valores de aluguéis, pensão alimentícia e outros. Né? Outros rendimentos recebidos de pessoa física que não se enquadram como trabalho não assalariado, aluguel ou pensão alimentícia. Né? E rendimento do exterior. Aí eu tenho as deduções, né? Previdência oficial, quantidade dependente, pensão alimentícia, livro caixa, né? E o carnê-leão, caso tenha sido pago mês a mês.